Bom, pessoal, próximo tópico que eu quero falar, que é extremamente importante, que é em relação ao operador de sorte e quando ele está sendo executado em memória ou o que a gente chama de regular sort, que é um sort que pode ir para disco, tá legal? Ah, Essa é uma diferença absurda de performance entre a execução de um sort ou de outro, tá legal? Se a sua operação de sorte estiver sendo executada em memória, ela vai ser muito mais rápida do que se ela for escrita em disco, tá bom? Então, só para a gente entender isso um pouco como que ela é executada em memória ou não, vamos analisar um simples select aqui na Customers Big, ok? E aí vamos escrever aqui opa, sei lá, company name, tá bom? Se eu der um Ctrl L aqui para a gente ver o plano de execução, a gente pode observar que tem, vamos deixar um option maxdop 1 aqui só para tirar os operadores de paralelismo, que não nos interessa neste momento. Então eu tenho uma operação de sorte aqui que tem um custo de 98% para poder fazer a ordenação de company name. E aí, o que eu estou querendo dizer que a ordenação em memória ou não é, todos os operadores precisam de memória. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso é, por exemplo, o SQL vai ler uma linha. Ele lê essa linha do Clustered Index Scan. Ele leu a primeira linha. E aí ele enviou para o próximo operador. Essa linha que ele leu, ele pôs em memória. Então, todo plano de execução, todo operador precisa de um pouco de memória para processar as linhas que ele está lendo, tá legal? Agora, existem alguns operadores que necessitam muito mais memória do que outros operadores, tá bom? O sort é um deles. Por que o sort precisa de muito mais memória? Porque o sort, ele armazena na memória dele, no cachezinho dele, não só uma linha, como o scan nesse caso, né? O scan lê uma linha, passa para o próximo operador e acabou, joga fora, tira da memória dele, já põe a próxima linha na memória. Agora o sort não. O sort, para ele fazer a ordenação, ele tem que receber todas as linhas. Então, enquanto as linhas estão sendo, enquanto ele está recebendo linha, ele está colocando todo mundo em memória. Então existe uma fase na execução do plano de execução que é o que a gente chama de memory grant, que é quanto de memória essa consulta vai precisar para ser executada, para ser processada, tá legal? Então o SQL faz essa estimativa dependendo de uma série de fatores, quantas linhas ele vai receber, qual que é o tamanho das linhas, quanto de memória tem disponível no servidor, então do tipo de dados, se é um inteiro, se é uma string fixa de tamanho variável, então se é uma data, tem uma série de variáveis aqui que influenciam aqui de quanto de memória que o SQL vai precisar para poder fazer uma ordenação, né? Quanto que esse operador de sorte vai precisar de memória. O interessante também é que existe uma área de memória no SQL Server que é reservada para isso. Essa área é conhecida como Workspace Memory Grant. Então, o que é esse Workspace Memory Grant? É a área de memória disponível para execução de operadores que precisam de memória de plano de execução. Tá ligado? Então o sort, por exemplo, ele obtém memória dessa área de Workspace Memory Grant. Tá legal? E aí, antes de iniciar o plano de execução, o otimizador de consultas ele estima quanto de memória ele vai precisar para executar esse plano e antes de começar ele já reserva essa memória. Tá legal? Por que ele reserva antes? Porque pode ser que se ele deixar para reservar durante a execução, vai chegar uma hora que a consulta estava rodando, mas aí não tem mais memória. Outra consulta já começou também e pegou a memória, e aí você pode ter um timeout. Então, antes de começar a consulta, o SQL já reserva quanto de memória ele vai precisar. Tá legal?
E se e essa reserva, né, da quantidade varia, né, dependendo de uma série de fatores que é essa que eu mencionei, tamanho de memória disponível, quantos dados ele vai processar e por aí vai. Se o SQL estimar que ele vai precisar menos memória do que ele realmente vai precisar, o que acontece? Por exemplo, digamos que o SQL ia precisar de 3 MB, isso aqui era para ser um MB, tá legal? Nossa, que B horroroso. 3 MB de memória para processar essa ordenação em memória. Ele achou que ia precisar 3 MB, tá legal? Só que ele estava processando, recebendo as linhas e tal, colocando em memória, e aí 3 MB não foi o suficiente. O que vai acontecer? Ele vai continuar utilizando os 3 MB, claro, e ele vai escrever o resto das linhas em disco. E aí ele escreve lá no TempDB, ok? TempDB. É o banco temporário lá do SQL Server. E aí esse processo de ordenação vai ser bem menos eficiente, tá? Muito menos eficiente do que se tivesse sido feito inteiramente em memória, tá legal? Dá pra gente influenciar um pouco nessa decisão de quanto ele vai estimar de memória, tá legal? Então a gente pode enganar um pouco o SQL para que ele estime mais memória, para a gente evitar essa ordenação em disco, tá legal? Que mais? Ok, por enquanto é isso, tá bom? Então é importante entender que alguns operadores utilizam memória, outros utilizam muito mais, tá? A gente vai falar mais sobre Workspace Memory Grant e Grant no treinamento de internos. Muito bem. Então, entendido que existem essas duas possibilidades de execução em memória ou não, tem uma outra particularidade, né, que lembra que eu mostrei, que é o operadorzinho de sort trabalhando com o algoritmo top-N. Como que ele funciona? O top-N utiliza uma otimização, tá, para trabalhar com apenas N linhas. Então, se eu passar, por exemplo, um top 100 na Customers Big ordenado por call 1, a gente vai ter o seguinte plano. Um plano que vai ler uma série de linhas, tá legal? Vai manter o que em cache, em memória? Apenas 100 linhas, ok? Apesar de ler várias, ele mantém em memória apenas 100 linhas, tá legal? Por isso que é top N. E depois devolve essas 100 linhas para o select, tá bom? Então é um algoritmo bem mais eficiente, diferente de um sort regular que mantém em memória todas as linhas, tá bom? Então essa consulta, então, por exemplo, demora 0 segundos para rodar, tá vendo? Vou rodar de novo, 0 segundos, 1 segundo, 0 segundos. Tá uma média de 0 segundos para poder rodar. Então é bem rápido, tá? Esse é o top N sort, é o mesmo operador de sort, mas trabalhando com essa otimização que mantém em memória um algoritmo otimizado para trabalhar com poucas linhas em memória. Agora é importante mencionar que quando o SQL não consegue identificar quantas linhas vão ser trabalhadas, ele não usa o top N sort. Como assim, Fabiano? Por exemplo, nessa consulta abaixo eu estou utilizando uma variável para poder na minha cláusula top. Então, como eu faço isso, o SQL em tempo de compilação desse código aqui, ele não sabe o que está dentro de @i. E aí, por conta disso, ele não sabe quantas linhas você vai retornar, e aí ele não consegue usar essa otimização do top N sort. Reparem que é o mesmo plano que está ali em cima, a única diferença é que agora eu estou usando a variável, e aí se a gente olhar o plano de execução, está aqui, ó, não está o top N sort, ele tem um operador de sort comum, que recebe todas as linhas, tá legal? E aí o operadorzinho aqui de top, sim, que elimina ou que retorna, né, filtra para que apenas as linhas da quantidade da variável aqui sejam retornadas, tá bom? Então, cuidado assim com essa otimização, com esse tipo de código, tá? Uma alternativa aqui seria pedir para o SQL recompilar a consulta, tá bom? E aí
por conta do hint recompile, na hora de compilar esse plano, o SQL compila o valor que está dentro de @i, e aí ele sabe, tá bom? E aí ele gera um plano de execução com o top nsort, tá bom? Então, fica a dica, tá bom? Vamos só rodar sem o recompile para vocês verem que o que vai acontecer. Estou rodando a consulta e olha só a diferença. 5 segundos contra 0. É a mesma consulta. A diferença aqui é que o SQL não está trabalhando com um operador de sort otimizado, que é o top nsort lá. E na verdade ele está trabalhando com o operador de sort regular. E nesse caso em específico, esse operador de sort tem um warningzinho aqui, tá vendo? O que aconteceu? Esse warning é novo do SQL Server 2012 e ele indica que, se eu parar o mouse aqui em cima, ele indica que esse operador ele fez um spill de dados pro TempDB durante a execução da consulta. Tá legal? O que ele está querendo dizer aqui é, olha, eu estimei que eu ia precisar de, vamos parar o mouse aqui em cima, 189 MB de memória, tá legal? Mas os 199 MB de memória para poder fazer ordenação em memória não foram suficientes e eu joguei o resto dos dados para o disco, para o TempDB, tá legal? E aí é por isso que a consulta demorou muito mais, tá? Porque ele não usou o algoritmo otimizado para poucas linhas em memória, né? E além disso, a memória que ele estimou aqui não foi a suficiente, tá legal? Então, para eu saber quanto de memória que essa consulta utilizou, eu só parei o mouse aqui em cima do operador select e aí tem, é do plano atual só, ok? Que isso é exibido. Então, aí tem uma propriedade aqui chamada memory grant, que fala em kbytes quanto de memória que o SQL deu de grant para essa consulta. Tá bom? Como resolver esse problema? Antes disso, tá? Antes disso, vamos para um outro cenário específico. O top nsort, nesse caso aqui, qual que é a diferença dessa consulta? É que eu estou fazendo um top 101, tá legal? Ao invés de top 100, eu estou fazendo top 101, tá bom? Aí minha expectativa é que se top 100, vamos lá, eu troquei para 100 e vou rodar. Se top 100 ele roda em 0 segundos, top 101 tem que rodar em 0 segundos também, concorda? Uma linha a mais só não pode influenciar. Vamos rodar a consulta? 3, 4, 5 segundos. Uau! O que aconteceu entre 100 e 101 que fez com que a consulta ficasse 5 vezes pior? Vamos dar uma olhada no plano de execução? Olha, o plano é o mesmo. A única diferença é que esse carinha aqui tem um warning. Quer dizer que foi para TempDB, Fabiano? Exatamente, foi para TempDB. Mas espera lá. Como que foi para TempDB se ele está usando o operador top nsort, que você acabou de dizer que tem um algoritmo mais eficiente para usar menos memória, para manter menos linhas em memória? Pois é, realmente eu disse isso. Só que esse algoritmo que utiliza pouca memória, ele só funciona para 100 linhas, para no máximo 100 linhas. É fixo esse número de 100 linhas. Quer dizer que se você estiver processando mais de 100 linhas com um operadorzinho de top nsort, pode ser que ele, pode ser não, né? Ele vai utilizar um algoritmo diferenciado, que recebe todas as linhas e coloca todo mundo em memória e depois devolve só 100. E não aquele algoritmo mais eficiente que recebe todas as linhas, mas mantém em memória apenas 100. Tá bom? E aí, nesse caso, por isso que esse algoritmo que mantém em memória apenas 100 usa pouca memória. Como que você sabe que ele usa pouca memória? Vamos lá, vou rodar ele de novo. Vamos ver quanto de memory grant que ele recebeu. Então, demorou 0 segundos. Memory grant, 1 mega. 1024, tá vendo?
Então ele usa pouca memória porque usa esse algoritmo mais eficiente. Agora, mais de 100 linhas, ele já não usa esse algoritmo tão eficiente, tá legal? E por conta disso ele precisa de muito mais memória. Vamos ver quanto que ele estimou de memória agora? Tá lá. Ele estimou que ele ia precisar de 189 MB de memória e não coube memória. Tá bom? Então, por que não coube memória? Porque eu sei aqui, ó, que tem um warning dizendo que os dados foram escritos no tempo DB. Tá ok? Como resolver esse problema, né? Então tá aqui a resposta, né? Só para relembrar que o algoritmo de top N sort é diferente dependendo de valores, né? Os valores maior que 100, ele usa muito mais memória do que valores até 100 linhas. Então a primeira alternativa é interessante. Bom, o que a gente quer fazer nessa alternativa é fato que o algoritmo vai ser diferente. Ok? Passou de 100, já é o algoritmo que usa memória. Agora, tudo bem usar memória, só que eu gostaria que ele pelo menos não escrevesse no tempo DB. E aí, essa alternativa é a que a gente pode utilizar. E essa alternativa é bem interessante. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando minimizar a quantidade de bytes que vão ser processados pelo operador de sorte. Como assim? Olha só, vamos ver o plano de execução dessa consulta de novo. Se eu parar o mouse aqui em cima da seta, eu consigo observar que 460 MB está sendo enviado daqui para cá, tá legal? E cada linha tem um tamanho estimado de 483 bytes, tá legal? Então, esse operador de sorte vai receber 461 MB. Qual que é o problema aqui? O problema é que ele estimou, lembra, 180 MB. 180 MB não coube. 180 MB de memória de Grant não coube os 460 que ele precisa processar. Acabou, ele teve que escrever em disco. Tá legal? Agora, por que ele leu 460 em uma linhas, em 1 MB aqui? Okay? Porque eu estou lendo as 3 colunas. Aqui, ó, Customer ID, City ID, Company Name, 3 não, né? Contact Name, Call 1. Eu estou lendo todas as colunas. Tá legal? Eu estou lendo todas as colunas da tabela. Só que a minha ordenação é só por Call 1. Olha só. Preste bem atenção agora. O que o sort está recebendo e está mantendo em memória? Ele está mantendo em memória, deixa eu tirar o zoom aqui, ele está mantendo em memória informações de todas as colunas. Mas o que ele precisa para fazer a ordenação é só a informação da coluna call 1. Concorda comigo? Eu estou fazendo a ordenação por call 1. Mas como ele tem que receber tudo, porque eu estou pedindo tudo, ele tem que armazenar em memória todas essas linhas. E como essa é uma linha muito larga, entenda-se 483 bytes, ele precisou processar muita coisa no sort. Ele precisou guardar muita coisa no sort. Então, essa alternativa que eu estou sugerindo aqui embaixo, ela tenta minimizar o tamanho da linha que vai ser processado no sort. A quantidade de megabytes que o sort vai ter que armazenar em memória. Para quê? Para evitar que esse tanto de informação seja escrito em disco. Tá legal? Então, eu vou rodar. Vamos olhar o plano de execução só dessa subquery. Ok? Dessa subquery que eu escrevi aqui. Tá bom? E aí, o que tem nessa subquery? Eu tenho o order by, das top 101, tá legal? E aqui eu tô lendo só call 1 e customer ID. Tá bom? Vamos olhar o plano. E aí, o plano de execução desse cara tá recebendo quanto para o sort? Vamos ver? 134 MB. Por quê? Porque agora o tamanho da linha é só call 1 e customer ID. Então, o tamanho da linha é bem menor. Tá legal? É a mesma quantidade de linhas, mas o tamanho dela é menor.
Então eu estou processando só 134 mega, quer dizer, enviando para o sort só 134 mega. E aí, 134 mega, ele aguenta colocar em memória. Lembra que ele tinha estimado 180 mega? Vamos lá, vamos rodar essa consulta aqui. Rodei a consulta, olha lá, não tem warning no operador. E se eu colocar o mouse aqui, eu vou ver que ele estimou, que ele utilizou de memória 189 mega. Ora, 189 mega cabe os 134 que ele vai processar. Então, o que eu fiz? Eu evitei o sort warning, removendo colunas grandes do processo de ordenação, do processo executado pelo operador de ordenação. Tá legal? E aí, o que eu fiz? Depois que eu já tenho os dados ordenados, eu faço um join de novo com o resto da tabela, com a mesma tabela, Customer Big, tá legal? Para poder ler o quê? O resto das colunas. Tá bom? Essa não é uma solução muito elegante, eu concordo plenamente com vocês, mas resolveu o meu problema. E aí, se eu rodar ela, eu consigo observar que ela roda em 3 segundos e não em 5 segundos que a outra consulta rodava. Tá bom? E aí, tá vendo? Eu não tenho a sort warning. Tá? Fica a dica. Tá legal? É uma alternativa. Outra alternativa, muito mais fácil, é simplesmente criar um índice, tá? Por call 1. E aí, o que eu vou ter com esse índice? Eu vou evitar a operação de ordenação utilizando esse índice. Vamos lá, vamos criar esse índice. Call 1, então, é a coluna que eu estou usando para fazer o sort, né? Vamos lá. Ah, Fabiano, mas eu não vou nem rodar. Não precisa nem rodar. Eu já percebi que você esqueceu de colocar no include aqui as colunas que você está lendo ali no select. Por exemplo, faltou Customer ID, City ID, Company Name, Contact Name, Call 2. Então o SQL não vai usar o índice, certo? Ele só vai usar se for um índice covered, né? Porque senão ele vai ter que fazer o lookup. Vamos lá, vamos dar uma olhada no plano. Ok, você está certo. Ele teve que fazer o lookup. Mas fazer o lookup de 101 linhas que estão sendo processadas desse operador para cá, vale a pena. É melhor do que fazer o sort. Tá legal? Então já resolvi o problema. Já ajudei ele e agora essa consulta roda em 0 segundos. Tá vendo lá? Por quê? Sem operações de lookup é tranquilo comparado a um scan mais um sort. Tá legal? Isso é bem interessante, né? Ficou muito boa essa consulta. Vou apagar o índice aqui. A terceira alternativa é uma alternativa perigosa, tá? Mas que é interessante que vocês conheçam. Esse Memory Grant Workspace, ou Workspace Memory Grant, que é a área de memória disponível para Memory Grant, ou seja, para memória que será reservada para execução de planos de execução, eu vou repetir. Esse Memory Grant Workspace, que é a área de memória reservada para a execução de planos de execução, ela tem um limite, ok? E esse limite é de 25% do total do buffer pool, ou melhor, da total da quantidade de memória disponibilizada para o SQL Server. Então, o tamanho máximo de memória que eu posso utilizar na execução dos planos de execução é de 25% do total disponível para o SQL. Tá legal? Esse é o padrão a partir do SQL Server 2008, tá bom? No 2005, se eu não me engano, era de 20%.
Agora, a partir do SQL Server 2008, a gente tem uma funcionalidade bem interessante chamada Resource Governor. E no Resource Governor, a gente consegue alterar exatamente isso. Qual que é o Max Memory Grant Percent. Então, o default, se vocês olharem lá no Workload Group Default do Resource Governor, é de 25%. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar essa área. Aumentando essa área, eu disponibilizo mais memória para execução de plano de execução. E aí o SQL consegue fazer um grant maior. Por conta do grant maior, ele consegue evitar escrita no tempo TB. Tá legal? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou rodar essa consulta com o Memory Grant padrão, que é o de 25%. Tá legal? Feito. E eu vou rodar a consulta. Vamos lá, demora 5 segundos, né? Feito. Gerou o sort warning, tá bom? E o SQL estimou 189 MB para a execução dessa consulta. Só que 189 MB não foi suficiente porque ele processou 460 MB de dados. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Eu vou falar que é o dobro, tá, de espaço. Só para vocês saberem, né, meu servidor aqui está configurado para usar só 1 GB, tá, de memória. Por isso que ele foi no máximo de 180 MB. Tá legal? Então, 189 MB, que era o máximo que ele podia utilizar, tá bom? Porque ele só tem disponível 1 GB, como o Memory Grant é de 25% baseado nesse 1 GB, então, daí seus 250 MB no máximo, e ele estimou dos 189. Muito bem, eu vou aumentar esse cara para falar, olha, você consegue utilizar 50% do 1 GB, ou seja, até 512 MB. Então, vamos lá. Feito. E agora vamos rodar essa consulta, que demorava 5 segundos e fazia a escrita da operação de sort no tempo TB, que é o que a gente chama de sort warning. Agora rodou em 3 segundos e não tem sort warning. Vamos ver quanto que ele estimou de memória? Ele estimou 379 MB. Tá legal? 379 MB foi o suficiente. Mesmo ele lendo, estimando, né? Olha só, estimando que ele ia ler 461, 300 e pouco foi o suficiente. Tá legal? Por que essa estimativa aqui está errada? Porque essa estimativa é baseada no tipo das colunas. E eu tenho algumas colunas aqui, ó, que é varchar de 250, call 2, varchar de 250, vamos ver company name, varchar de 209, e isso é var, de variável, tá legal? É variável. Apesar dele, pode ser que venha 490 megas, se todo mundo tiver preenchido realmente com os 209K, ou os 209 bytes nesse caso. Mas não tá, então por isso que ele processou menos. Por isso que coube nos 379 MB de memória que ele estimou. Tá legal? É um pouco confuso mesmo, gente, mas eu, do fundo do coração, espero que vocês consigam entender e que vocês assistam esse vídeo várias vezes para que vocês consigam entender. E de novo, eu estou sempre à disposição, tá, para tirar a dúvida de vocês. No que eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar. É só entrar em contato com a gente que eu tento explicar isso para vocês. Eu escrevo um artigo para ficar mais claro. Eu gravo outro vídeo se for necessário para ficar mais claro. Mas eu gostaria muito que vocês conseguissem entender isso que eu tô falando, tá bom? Porque é muito importante mesmo, tá? Muito bem, eu vou voltar minhas configurações do Resource Governor aqui é normal, para não ficar maluco depois. E eu quero mostrar um outro caso, que o Memory Grant que o SQL gerou, ou seja, a memória que o SQL estimou que seria utilizada para uma operação, não foi a suficiente, de novo, né? Não foi a suficiente. No exemplo que a gente acabou de ver, não foi o suficiente porque ele chegou no limite, mas o SQL pode errar. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso. Vamos só ver se essa coluna já existe, ok. Então, eu tenho uma consulta aqui, ó, que lê na tabela Product Speak, tá legal? E ela lê todos os produtos que estiverem entre 1 e 2.000, tá bom? Order by essa coluna call test. Então, eu vou rodar essa consulta. Essa consulta roda rápido, né? Tá vendo lá? Tá rodando em 0 segundos. Tá muito rápido. Tá bom?
E aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar isso aqui para, sei lá, 2.500 linhas, tá bom? E aí, ó, continua rodando bem rápido, né? Aí eu vou aumentar para 2.800 linhas. Continua rodando rápido, mas nem tanto, né? Reparem que agora já está um pouco mais lento. E se a gente olhar aqui no Execution Plan, a gente vai ver que tem Sort Warning. Olha, para 2.500 não tem Sort Warning, mas para 2.800 tem Sort Warning. Então, alguma coisa está acontecendo entre 500 e 800 aqui que está gerando Sort Warning, tá legal? Então, vamos achar o ponto exato. 2.700, vamos ver se tem Sort Warning. Não. 2.750. Tem, então menos. Vamos por 2.740. Sim. 45. Não, olha só, entre 2.745 linhas e 2.750 linhas, está acontecendo alguma coisa que ele está gerando Sort Warning. Então vamos lá, 2.746, não Sort Warning, 2.747, Sort Warning. Então, entre 46 e 47... Para ler 2.747 linhas, os 8 MB de memória que ele estimou não são o suficiente. E isso é muito interessante, porque assim, ele está estimando 8 MB para todos eles, né? Mas chega uma hora que os 8 MB não são o suficiente e aí ele, vai para TempDB. E quando vai para TempDB a consulta demora mais. Tá legal? Mas é tão ruim assim, porque pelo que você tá vendo aí, Fabiano, tá dando 0 segundos nos dois, né? Tá vendo lá? 0 segundos. Mesmo com Sort Warning, tá dando 0 segundos. Ok. Eu vou abrir o SQL Query Stress para você ver a diferença. Vamos lá. O que eu quero mostrar? Quero mostrar num ambiente onde 10 usuários, de novo, rodam a consulta 5 vezes cada um. Tá legal? Vamos conectar aqui na minha máquina. Ok. Então vamos lá. 10 usuários rodando a consulta todos ao mesmo tempo, 5 vezes cada um dos usuários. Lembre-se que está com o set, que é o que gera Sort Warning. Tá lá. A consulta está sendo executada. Olha só o tempo que está demorando para rodar esse cara no ambiente concorrido. Vamos lá. Vou deixar rodando aí para vocês verem. Vai demorar provavelmente uns 60, quase 1 minuto. Feito. 43 segundos, cara. É muita coisa, né? Mas vamos ver se é muita coisa mesmo. Olha só. Vou trocar para rodar a consulta que não gerava o Sort Warning. E aí vamos ver o tempo? Cara, o tempo é... acabou. Tá? Então, o fato da operação de ordenação ser executada em disco é horroroso. Tá? É péssimo para performance. E muito mais ainda em ambientes com concorrência, muita gente fazendo isso, tá legal? TempDB é um banco de dados problemático, tá? Porque é o mesmo banco de dados para todos esse banco é compartilhado para todos os bancos na instância. Então, assim, um monte de coisa usa TempDB, versionamento de linha usa TempDB, cursor usa TempDB, sort usa TempDB. Então, tem muita coisa que usa TempDB. Tabela temporária usa TempDB, variável do tipo T usa TempDB. Então, ele é muito concorrido, esse ambiente. Então, o Sort Warning é um negócio problemático, tá? E aí, como resolver isso, né? Como fazer que... Olha só, 8 MB não deu. Ele está lendo aqui, ó, 6 MB, né? Quer dizer, está estimando que vai ler 6 MB. E 8 MB de memória que ele estimou não deu.
como é que eu faço para ele estimar mais memória? Né? Porque para evitar a operação de sort warning. Bom, tem algumas possibilidades, tá? Lembra que eu disse que o memory grant, ou quantidade de memória que ele estima que ele vai precisar para executar a consulta, é baseada no data type das colunas, né? No tamanho da linha, na quantidade de linhas que ele vai ler? Você pode enganar o SQL por conta disso. Então, como assim, Fabiano? Olha só, essa é a mesma consulta, tá? Só que aqui eu coloquei 2.800, mas é praticamente a mesma consulta. E a diferença é que a coluna call test, que é um char de 2000, eu estou falando para o SQL que, na verdade, agora ele pode ser, né, uma coluna do tipo que contenha até 5.000 caracteres. Ou seja, eu mais do que dobrei a quantidade de bytes armazenados nessa coluna. E aí, se eu dobrei a quantidade de bytes, o SQL sabe disso, ok? E aí ele estima que ele vai precisar de mais memória. Mesmo que ele não vá precisar de tudo isso, ele vai estimar que ele vai precisar de mais, ok? Ele não sabe se na verdade tem até 5.000 caracteres, ok? Ele sabe qual que é o tamanho do data type. Ele não sabe o que está gravado lá dentro, ele só vai saber quando ele lê, tá ok? Então, vamos lá, só para vocês verem como que ficou esse plano de execução. Reparem que, depois de ler do operador da tabela de products, o SQL leu 6 MB, tá legal? E o tamanho estimado da linha era de 2.246 bytes. E depois de fazer essa conversão, que é justamente o convert aqui, que é esse operadorzinho de compute scalar, o tamanho da linha pulou para 13 MB, ok? Os dados que serão processados, e o tamanho da linha dobrou. E porque o tamanho da linha dobrou, ele vai precisar de mais memória. E ele sabe que agora o tamanho da linha que vai ser enviada para o sort é maior. Então esse sort vai precisar de mais memória. Legal? E aí ele estima mais memória e a gente resolve o nosso problema do memory grant, ou do sort warning. Legal? Daquela vez ele tinha estimado 8 MB, agora ele estimou 16. E 16 foi o suficiente. Tá vendo? Não gerou sort warning. Tá legal? Tá vendo? Se eu pegar isso aqui e colar no query stress aqui, ó, tá lá. Pum, feito. Tá lendo todas as linhas, não tá gerando sort warning, tá rodando rapidão. Tá bom? Essa é a primeira alternativa. Qual que é o problema? Peraí. Eu já falo ali embaixo sobre o problema. A segunda alternativa é usando o hint optimized for. Optimized for é o seguinte: eu vou declarar uma variável e eu vou usar a variável aqui na minha cláusula where, tá legal? Então eu declarei uma variável @int, passei o valor e eu usei a variável. E aí eu usei o hint optimized for para falar para o SQL que para a criação do plano de execução SQL otimize, ou seja, você vai achar que o que vai estar dentro de @i vai ser o valor 50.000. Tá legal? Então o que ele vai pensar? Ele vai pensar que ele vai ler de between 1 até 50.000. E aí ele vai lá na estatística e vai ver de 1 a 50.000 tem quantas linhas mais ou menos? Tem 50.000 linhas. Então eu vou estimar a memória para processar 50.000 linhas. Ainda que em tempo de execução esse valor não vai ser verdade, na criação do plano de execução, isso para ele é verdade, porque é o que você está falando aqui no Optimized For. Então vamos só confirmar isso. Ó. Se eu analisar o plano de execução dessa consulta, aqui parando o mouse aqui em cima da seta, o número de linha estimado que ele vai ler é de 50.000 linhas. Tá legal? E aí o tamanho, a quantidade de mega que ele vai processar é os 50.000 vezes o tamanho da linha, que vai dar 107 mega. E aí, porque ele vai processar 107 mega, ele estima que ele vai precisar de mais memória para ir passar para o sort, e aí não gera sort warning. Tá legal? Vamos lá, rodei a consulta, não gerou sort warning, ele estimou que ele ia precisar de 140 mega de memória para processar essa consulta.
tá legal? Essa então é a segunda alternativa. Só que qual que é o problema em relação a isso, né? O problema é que ele está reservando a memória, mesmo sem utilizar. Então você está gastando essa memória sim, tá bom? E aí, lembrem-se que essa área de Workspace Memory Grant é de 25%. E aí, se você tiver várias consultas desse tipo e todas elas estiverem tentando pegar os 140 MB de memória, vai chegar uma hora que não vai caber, não vai ter essa memória disponível. E aí o que vai acontecer? As suas consultas vão começar a esperar por um wait chamado Resource Semaphore, ou Semaphore, sei lá. Eles vão começar a esperar por esse wait. E o que esse wait indica? Ele indica que a sua consulta está esperando para receber, para alocar a memória para ela, para que aí sim ela comece a ser executada. Ela inicie a sua execução. Tá legal? Dá pra gente visualizar isso. Vou fazer essa demonstração para vocês. Eu vou pegar esse cara que estima aí os 140 MB, tá legal? E vou voltar lá no SQL Query Stress. E eu vou rodar esse cara aqui, ó, com, sei lá, 50 iterações em 50 sessões, tá legal? Ele é rápido, tá? Vamos rodar aqui. Vamos ver. Até relativamente rápido, tá vendo? Mas qual que é o problema? O problema é que se eu rodar sp who is active, uma procedure lá, sp who is active é uma procedure melhorada, né, escrita pelo Adam Mechanic, ela mostra uma informação bem legal aqui. Acho que já terminou lá o processo, né? Vou rodar de novo. Go. Agora eu vou rodar sp who is active. Ela mostra todas as sessões que estão abertas, né? E o que essas sessões estão fazendo, né? E se tiver algum wait, ele mostra o wait. Aí que eu estou mostrando o plano aqui, ele tá se matando. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu desligar a exibição do plano. Beleza, vou rodar de novo. Olha só, a sp who is active mostra o ID da sessão, né? Quanto tempo a consulta está rodando, qual que é o código que ela está rodando e uma informação importante que é o wait info. Essa consulta, essa sessão, está esperando a 310 milissegundos para obter o seu grant. Tá legal? Ela está esperando para pegar a sua memória, para reservar a sua memória. Então ela não conseguiu iniciar ainda porque ela está precisando de memória para poder compilar. Tá legal? Então você vai começar a ver esses waits. Suas consultas vão começar a demorar mais por causa desses waits, tá legal? Tem um contadorzinho lá no Performance Monitor, eu vou abrir aqui para vocês. Lá dentro de SQL Server Memory Manager tem o Memory Grants Pending, que retorna quantos Memory Grants estão pendentes. Então, se vocês quiserem olhar no ambiente de vocês, se vocês quiserem, é só dar uma olhada nesse contador e ver se você está tendo ocorrências dele muito alta. Tá legal? Vamos lá. Vamos capturar esse contador aqui. Dentro do meu SQL 2012. Memory Grant. Cadê você? Memory Manager, né? Memory Manager, tá aqui. Ops. Memory Grants Pending. Vou adicionar ele aqui. Ok. Agora eu vou rodar lá no SQL Query Stress. E aí a gente vai ver o que esse cara, sobe lá nas alturas. Aqui, ó. Tenho 44 negros esperando para pegar memória. Eu não comecei a executá-los ainda porque eles estão esperando para pegar memória. Então, dá para olhar nesse contador. Ó, eu vou deixar terminar isso aqui, ó, e depois eu vou rodar de novo, mudando um pouco a quantidade de linhas aqui que ele vai ler. Vamos colocar para 5.000 só, para ele gerar um grant menor. E aí vamos ver se já ajuda. Vamos ver, ó lá, Memory Grant, aqui não tá pegando nada, tá vendo? Tá rodando as consultas e eu não tenho Memory Grant. Então, estimando um pouco menos, já resolveu o problema. Tá legal? Então, assim, cuidado com o número e cuidado com esse tipo de otimização, porque você ganha de um lado e de outro você perde. Tá bom? Memória é algo muito valioso hoje pra gente desperdiçar desse jeito. Ok,
Mais detalhes sobre Memory Grant, Workspace e como que ele é calculado, a gente deve voltar a falar sobre isso no treinamento de Internals on Demand. Tá legal? Maravilha. Vamos para a próxima demonstração. Valeu, galera.